Olá, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, nós agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor. Agradecemos a este Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, conforme nós encontramos na resposta da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos a Jesus de Nazaré, modelo e guia da humanidade, aquele tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para nos auxiliar, conforme nós encontramos também na resposta da questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes companheiros que nós os denominamos como espíritos guias, como espíritos protetores, como anjos de guarda. E também neste momento quero agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para estudarmos juntos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos que nos foram concedidos para as reflexões acerca do Evangelho de Jesus e que possamos também levar a outros companheiros de jornada a oportunidade da reflexão, que possamos ser semeadores do Evangelho do Cristo, compartilhando estas reflexões com os nossos companheiros de jornada. Hoje, aqui nos encontramos neste dia 18 de setembro do ano de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje estudaremos o capítulo de número 34. O capítulo de número 34 tem como título Perante o Corpo. Os nossos últimos encontros, quando estudamos capítulos deste livro nesta última semana, estudamos o capítulo de número 32, Perante a Natureza, o capítulo de número 33, Perante os Animais, e hoje, Perante o Corpo. Ou seja, de que forma nós precisamos nos comportar em relação ao nosso corpo? Quais são os cuidados que nós precisamos dedicar a este instrumento denominado corpo físico? Então aqui André Luiz nos auxilia com as seguintes orientações. Então aqui ele nos diz logo no primeiro parágrafo da seguinte maneira: cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos, sem exagero, mas nós precisamos cultivar a higiene, ter o hábito da boa higiene, cuidando deste instrumento como se nós fôssemos usar este instrumento eternamente. Sabemos que não iremos, porque este corpo ele é transitório. O que tem a eternidade pela frente somos nós na condição de essência. Essência que é a alma que se encontra ligada a este corpo. Mas assim ele nos diz sobre essa necessidade de cuidarmos deste instrumento, porque é este instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos. Então ele nos diz na sequência: preservando-se
Então, cuidando do corpo físico, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Estamos estudando também, neste mês, o Setembro Amarelo, estamos estudando outro livro, que é o livro Atenção, que é composto de 20 capítulos, que é exatamente sobre estas orientações preventivas, são profilaxias acerca do suicídio, esclarecimentos acerca da valorização da vida, e que Emmanuel nos fala exatamente desta forma também, que precisamos nos precaver em relação ao suicídio. E aqui André Luiz nos diz, e ele diz com conhecimento de causa, porque conforme nós encontramos lá no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro que André Luiz nos trouxe à Terra, através de Chico Xavier, o livro Nosso Lar, lá ele relata a sua própria história. E lá ele nos diz que no mundo espiritual, quando ele foi resgatado e foi levado para o nosso lar, ele, digamos assim, chegou lá na condição de suicida. Mas ele não concordava e, inclusive, foi conversar com um enfermeiro por nome Lísias e com o ministro Clarencio e falando, mas eu não sou suicida. Inclusive, no umbral, durante o período que ele esteve nas zonas de trevas, que nós denominamos como umbral, conhecemos como umbral, ele era acusado de suicida pelos outros espíritos que lá se encontravam. Então, quando ele chegou em nosso lar, que teve uma conversa, uma oportunidade de conversar sobre o assunto, falou, mas eu não saí da Terra como suicida, eu lutei até o último dia na instituição de saúde para não morrer, para não desencarnar, eu não sou suicida. E aí os companheiros foram explicar para ele sobre o comportamento dele aqui na Terra, que ele não havia cuidado do instrumento físico como deveria cuidar. Ele excedeu na comida, ele excedeu na bebida, gostava de uma bebida, ele excedeu também no uso ou com o uso das energias sexuais também. Então aqui ele lá no livro Nosso Lar, ele chegou à conclusão, juntamente com outros companheiros, que realmente ele tinha saído daqui da Terra na condição de um suicida indireto, que é exatamente o que ele coloca aqui neste primeiro parágrafo do livro Conduta Espírita. E aí ele segue dizendo que o corpo, o nosso corpo físico, é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Então, depois da vida, conforme ele nos diz aqui, o corpo físico, este instrumento que nós conhecemos como corpo físico, que não é nosso, muitos de nós falamos que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Está errado quando nós estamos errados quando nós falamos desta forma, porque o corpo, ele não me pertence, o corpo não é meu. Conforme André Luiz nos fala, a doutrina espírita nos fala de forma farta, nos traz essas informações. Então aqui ele nos diz que o corpo é aquela primeira representação, a primeira simbologia, fisicamente falando, da bondade divina, porque nos concedeu como empréstimo este instrumento complexo e completo que nós precisamos ou que nós precisávamos para este momento aqui no mundo físico. Então é o primeiro empréstimo. E quando nós pegamos um objeto emprestado aqui na Terra, nós não precisamos cuidar daquele objeto? Cuidar mais, se realmente agimos com responsabilidade, nós cuidamos até melhor de um objeto emprestado do que se o objeto fosse nosso. Então, o corpo físico, como hoje nós temos certeza que não é nosso, nós precisamos aprender a cuidar dele melhor do que nós tivéssemos a certeza que ele fosse nosso. Então, já que é um empréstimo, então cuidemos bem, porque ele não é nosso, ele é de Deus. E aí nos diz na sequência André Luiz, precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Então aqui nos chama atenção
para vários pontos em que nós precisamos ter cuidado contra os tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra qualquer outra droga legal ou ilegal que possa nos viciar, prejudicando todo o instrumento físico. E aí ele diz que existem venenos que agem a conta-gota. Então existem muitos venenos aqui na Terra que agem para prejudicar o instrumento físico pouco a pouco. E aí ele diz ainda o seguinte: conduzir-se de modo a não exceder-se em atividades superiores à própria existência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. Então aqui ele nos diz que o nosso corpo físico, ele é limitado, ele tem os seus limites e por isso nós precisamos nos conduzir aqui na vida tendo esta consciência das nossas limitações para não nos excedermos e depois cairmos em depressão, nos julgando fracos. Ah, eu não dou conta de fazer isto como o outro consegue. Então precisamos respeitar a nossa capacidade, nós precisamos saber o limite das nossas resistências, porque o abuso, conforme nos diz aqui André Luiz, que o abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Então, se nós exageramos no uso das nossas energias, nós também sairemos daqui na condição de um suicida. É só nós imaginarmos, igual um exemplo que eu costumo citar como referência quando falamos desse suicídio indireto, desse suicídio lento, é só nós imaginarmos um veículo automotivo aqui que nós usamos aqui na Terra. Se nós não soubermos usar corretamente, você encher o tanque, seja de gasolina ou de etanol, o tanque, e se você acelerar em demasia, você não vai chegar a não vai fazer um determinado trajeto que, via de regra, o veículo teria condições de fazer com aquela mesma quantidade de combustível e você vai ficar pela estrada. Digamos assim, uma capacidade que ele tinha de realizar 250 quilômetros, eu abasteci e usei corretamente, cheguei lá no final dos 250 quilômetros. E você colocou a mesma quantidade de combustível, o veículo também calibrado para o mesmo consumo, e você acelerando em demasia, você irá ficar pela estrada antes de completar os 250 quilômetros, por exemplo. Você vai ficar lá pelo 230, 240, o seu combustível já acabou. Então é isso que ele está nos falando aqui do uso de forma abusiva das energias. Nós vamos esgotar o nosso estoque de energia antes da hora e iremos retornar para o mundo espiritual na condição de suicidas. O que é diferente em muitas situações, conforme nós encontramos relato desta forma, lá em Obreiros da Vida Eterna, o caso de Dimas, que retornou para o mundo espiritual antes da hora, e André Luiz foi questionar se Dimas tinha retornado para o mundo espiritual na condição de suicida, e aí recebeu como resposta: não, ele não voltou como suicida. Mas como que ele não retornou como suicida? Porque eu retornei como suicida e por que ele não retornou? Você não soube utilizar as suas energias. Você usou as suas energias de forma, digamos assim, desequilibrada e de forma incorreta e não para o bem. Ele usou em demasia as suas energias, mas foi só para a prática do bem. Ele se excedeu no uso das energias, mas para salvar vidas. Ele se excedeu no uso das suas energias para auxiliar os doentes na terra. Então precisamos fazer essa diferenciação. E aí ele diz ainda na sequência: distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades,
sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la, porque o sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma, e é o meio pelo qual nós retornamos aqui à vida através da concepção, quando nós nos ligamos a um novo instrumento físico, sem sombra de dúvida, que é uma energia poderosíssima e sagrada, conforme nos diz aqui André Luiz e os espíritos amigos. E ele nos diz ainda fugir de alimentar-se em excesso. Como já dissemos, alimento em excesso também é suicídio indireto. E evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Aqui ele nos orienta até como fazer uso das refeições com calma e serenidade, sem pressa. E aí ele diz: grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Então prestemos atenção, é lógico, alimentar, comer, digamos assim, é tão bom, né? Mas aqui ele nos diz que grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Então precisamos ter este cuidado também. E aí ele diz, para encerrar, sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banho de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender a adoração do próprio corpo, ou seja, sem narcisismo, sem se comportar como aquela criatura que nós conhecemos como Narciso, que adorava em excesso o seu corpo físico. Ou seja, precisamos cuidar sem exagero. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Critério e moderação. E encerra dizendo, por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Então aqui ele nos diz que de modo algum nós podemos desprezar o corpo físico, saindo do corpo físico, ou seja, suicidando-nos e voltando para o mundo espiritual antes da hora, ou seja, abandonando o vaso físico de forma prematura. E aí ele diz que na Terra cada espírito recebe o corpo de que precisa. Então, no mundo espiritual, quando estamos preparando, organizando, se é que todos nós tivemos esta condição, esta permissão de participarmos do processo reencarnatório, então nós preparamos e recebemos o instrumento de acordo com a nossa necessidade. Então, se precisamos aqui na Terra realizar uma determinada tarefa, por complexa que ela seja, mais ou menos, ou seja, mais complexa ou menos complexa, nós iremos receber um instrumento de acordo com a nossa necessidade. Se precisamos, neste momento, nesta existência, passar por provas duras, de limitações, com certeza nós viremos com limitações no corpo físico, faltando um braço, faltando uma perna, vindo cego e assim sucessivamente, vindo paralítico, vindo com alguma debilidade. Então é por isso que ele nos diz que na Terra cada espírito recebe o corpo de que precisa. Na execução das nossas tarefas aqui no plano físico, de acordo com a profissão que escolhemos ou que venhamos escolher aqui na Terra, nós não temos os instrumentos para serem utilizados nessas tarefas. Sem sombra de dúvida que se eu não estiver executando um trabalho, por exemplo, de padeiro, eu não irei precisar utilizar os instrumentos que um padeiro utiliza lá na panificação. Da mesma forma que se eu não tenho formação em cirurgia, por exemplo, eu não irei precisar ter instrumentos que são utilizados para uma cirurgia.
Eu não irei precisar, por exemplo, de códigos de direito, se eu não atuo na área do direito. Se eu não sou advogado, atuo em outra área, eu não irei precisar daqueles códigos, manusear e ter à minha disposição aqueles códigos. Então é isto que André Luiz está nos dizendo, que cada um recebe um instrumento de acordo com o que ele precisa executar aqui na Terra. E aí ele cita no rodapé desta mensagem palavras de Paulo, lá em Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 20, quando Paulo nos disse o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo e o espírito pertencem a Deus. Reflitamos sobre isto, meus irmãos, e valorizemos a vida. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Abraço fraternal a todos.